Começando mais um Maion Podcast, para você que gosta de uma boa conversa, de aprender, de dar risada e de ficar antenado no que está acontecendo, eu peço a sua atenção. Hoje vamos conversar sobre educação de línguas estrangeiras, especificamente sobre inglês. Essa chuva de cursos em inglês aparecendo toda hora na sua rede social. Isso é bom, isso é ruim e mais coisas. Eu te peço desde o princípio que você, por favor, você que está no Facebook, você se inscreva no canal para você ficar sempre recebendo as novas conversas. O pessoal do Spotify, tira print da tela, manda pro pessoal. Vamos difundir o Maion Podcast. E hoje estou aqui com a professora, a empreendedora, a pessoa totalmente excelente que está conosco, Rosiane Bueno. Você tá boinha? Eu tô. Sobrenome já diz, né? Bueno tem que tá bom. Olha, que eu não tinha prestado atenção nisso aí. Você tá bueno? O sobrenome já vem, né? Bueno, então é forte, é porque é bom o negócio. Tirando as coisas ruins, tá tudo bom, né? Lógico, graças a Deus. Poxa vida. Tudo muito excelente. Você é especialista na língua inglesa. Sim. E hoje, do tempo pra cá, a gente vê, eu tô aqui na rede social, aí você entra nos stories, cada 5 stories normais, vem um oferecendo curso, que você vai ficar fluente, que para comer de conversa, tá fácil assim aprender? Tá, né? Pelo jeito que a gente vê, pelos anúncios patrocinados, tá super fácil. A oferta cresceu muito, né? E o que a gente vê é isso mesmo que você falou, essa avalanche de cursos de inglês de oferta e a dúvida de qual deles escolher. Tem uma oferta, tem uma demanda. Por que essa demanda aumentou tanto por curso de inglês? Tem alguma coisa a ver com pandemia ou já veio antes? Na verdade, a pandemia favoreceu. Sempre teve essa demanda, né, grande. Só que o que a gente via? A questão de ser online, a gente se adaptar a esse universo online e a gente não ter mais essa barreira geográfica, é possível você trabalhar aqui, né, você morar aqui no Brasil e trabalhar para uma das grandes empresas lá fora. Por exemplo, a Amazon contratou muita gente de fora e contrata até hoje, nesse momento da pandemia. Então, o home office também trouxe muito essa facilidade. E aí, o inglês sempre foi o estigma, né, do brasileiro. Porque a maioria das pessoas, das pesquisas que foram feitas pelo consulado britânico há alguns anos atrás, se eu não me engano, 6 anos atrás, dizia que 95% da população brasileira não era fluente em inglês e que somente 5% era realmente fluente. O que foi descoberto há 2 anos atrás é que apenas 1% da população brasileira é fluente na língua inglesa. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim, né? Por quê? Porque a gente está muito atrás. Por que eu preciso ser fluente? Bom, primeiro você precisa ser fluente pensando na questão do currículo. Ele te abre mais oportunidades uma vez que você tem um diferencial, tá? Então, falar 2 línguas, hoje as empresas multinacionais, elas demandam, né, um currículo mais encorpado. E aí, como tem esse não distanciamento, né, essa conversa entre países, é muito difícil você ser um CEO de uma empresa, ou você chegar perto de uma gerência e você não ter uma fluência em inglês, porque como que você vai fazer suas negociações? E o que é ter essa fluência em inglês? A fluência em inglês, de fato, é você conseguir se comunicar. E as pessoas faziam aqueles cursinhos básicos de inglês. Mas veja, dentro disso aí eu me comunico em inglês, consigo, mas eu não sou fluente. Como a pessoa entende essa diferença? Tudo é como um músculo, você tem que desenvolver, falar. Eu falei muito mais um tempo na minha vida. Hoje tá difícil de lembrar português, quanto mais inglês. Como é que eu identifico? Eu sei me comunicar, mas eu preciso ter fluência. Qual a diferença de um para o outro? A comunicação, você pode apontar, você consegue se comunicar. Se você, através de uma palavra, se eu falar para você aqui water, você sabe que eu tô com sede. Concorda? É uma comunicação, não é? Verbal, não verbal, visual, você vai compreender. E a comunicação? Como que fica essa questão? Né? Então, assim, o se comunicar é fazer entender-se e também entender e negociar.
Então a gente vai para esse sentido um pouco mais amplo. Então, assim, ouvir inglês é uma coisa e compreender inglês é outra. Tem pessoas que te procuram para você ensinar, ela vai mudar para os Estados Unidos, te procura, quer melhorar. Sim. E você disse hoje home office das multinacionais, a Amazon e muitas outras, procuram. Qual a diferença de quem, eu não vou para os Estados Unidos, mas eu vou trabalhar. Qual a diferença de metodologia, ou de não sei qual é a palavra correta, para quem vai ficar em casa trabalhando para uma multinacional e para quem vai fazer uma viagem ou para quem vai mudar para fora? Aí a gente segue para outra questão, né? São os objetivos. Então, assim, a gente modela um curso de acordo com o objetivo. E os objetivos, eles são diversos. Uma pessoa que precisa apresentar ali no seu currículo uma comunicação, uma fluência em inglês, ela necessita de um tempo mais, né? Um nível específico. Normalmente as empresas já colocam, aqui em Marília tem empresas que diferenciam quando eles querem uma fluência comprovada por uma certificação de proficiência. Então temos empresas marilhenses que faz isso, não vão fazer merchan. Não, pode falar à vontade, eu vou lá pedir Pode patrocínio falar? depois eu vou pedir para ele patrocínio. A Dori é uma empresa que faz isso. Quando ela precisa de um profissional, porque eles exportam, né? E a língua universal que é usada lá fora não inglês. É o mandarim, é o inglês. Então eles colocam bem especificadamente na vaga deles que essa pessoa precisa, além de ter a fluência, a comprovação através da proficiência. Explica isso aí. A proficiência é quando você faz uma prova e você atesta através de uma certificação de que você é realmente fluente. Porque uma coisa é eu falar assim, eu tenho meu inglês intermediário, então tá bom. Né? Eu, como professora, vou lá começar a fazer algumas perguntas para você no nível intermediário. E aí o que acontece? Todo mundo tem intermediário. Todo mundo é seu intermediário. Ninguém fala absolutamente nada. Por quê? Porque ele ainda não está nesse nível de fluência. Tá? Então, as pessoas têm que entender que para você chegar num nível de fluência intermediário demanda um tempo. Né? E esse tempo é o que vai determinar, esse tempo de exposição à língua, né? Me colocando melhor, esse tempo de exposição à língua é que vai determinar o seu nível de fluência, se você está apto para prestar uma prova, tá? Que certifique a sua fluência. Porque uma coisa é assim, eu tenho uma fluência intermediária, eu fiz lá os meus livros na escola XYZ e o meu inglês é intermediário, ok? Mas o que é isso? É ter um inglês nível intermediário? Né? Então é quando você já começa a se desprender daquela forma de ensino onde tem perguntas e respostas, né? What's your name? My name is Luca. Do you work? I'm 11 second floor. You see? É isso aí, Do you work? Do you study? Então normalmente essa comunicação mais básica, né? Ela se alicerça através de perguntas e respostas. Muitas vezes fora de um contexto, né? Então se a gente está falando de endereços, então a gente ensina dentro de um contexto. E a parte intermediária é quando você já tem um pouco mais de independência e você já consegue, inclusive, dar a sua própria opinião, né? Mas para que opinião é outra coisa. Exatamente. A linha de raciocínio, em outra língua, como é que fala? Demanda de quem vai fazer muita a cognição de saber falar com a ideia, porque são duas coisas, além de eu saber, tem que ser tão natural como estou falando português, para poder não me perder nas ideias. Eu lembrei do exemplo aqui, de um dramaturgo, escritor, o nome dele me fugiu agora, do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, eu amo os livros, ele fez o Auto da Compadecida e tal. E agora, depois de um tempo que ele morreu, as palestras dele estão bombando na internet e sempre gostei dele. Normalmente é assim, né? O artista deixa o legado, aí depois de anos, de repente descobre alguma coisa legal. Aí ele aversão em viajar para fora do país. Primeiro que ele não gosta de avião e ele nunca foi para fora do país. E tem uma historinha dele, que ele, quando ganhou, foi fazer parte da Academia Brasileira de Letras, e foi num jantar. Isso é muito, todo mundo sabe, e se pesquisar vai achar essa conversa. Uma mulher rica lá e falou, fulano, você acredita que fulano de tal, falando na mesa e ele estava junto, nunca foi para Disney? Uau.
que coisa, tal. Que vergonha. E ele ali, ouvindo aquilo, ele falou, senhor, o senhor já foi à Disney? Ele falou, não. Ele falou, separar em categoria. Para essa senhora, acho que tem as duas categorias. Para quem foi na Disney e para quem não foi na Disney. Ele não gosta de viajar, só que ele, como dramaturgo, quando ele falava inglês, a pronúncia é perfeita. Aí foi perguntado para ele, falou, não é porque eu não vou para lá. Eu não vou aprender. Eu preciso aprender. Eu não preciso ir lá para conversar, mas eu preciso ler, saber o que os outros pensam fora do país e sei o inglês. Então, mesmo que eu não vá, que não vou usar isso, quem quer crescer na área, o inglês, querendo ou não, gostando ou não, é a ponte para você abrir e sair da bolha. O que você indica para a pessoa que está começando agora, para ela dar uma animada nela? Olha, eu queria ver se eu consigo. Para quem vou fazer uma aula inicial, como é que você faz para dar uma motivada na pessoa? Um up, né? Bom, primeiro tem pessoas que se motivam com uma coisa muito simples, né, Richard? Boleto. Boleto é a coisa que mais te motiva, não é? Boleto motiva. Boleto é uma coisa motivadora mesmo. Pra mim é uma coisa que me faz acordar cedo, se eu dormir a noite bem ou não, entendeu? Boleto motiva. O boleto é uma coisa que me motiva. Segundo é a conta bancária, né? Vamos colocar aí que a pessoa que tem esse diferencial no currículo, agora falando sério, ela tem também uma remuneração diferenciada, né? Então, assim, as pessoas vêm com um estigma muito grande falando assim, é muito difícil o inglês. Metodologia da língua inglesa, ela é muito particular. Aprender é algo muito particular. O que às vezes dá certo para um, não dá certo para o outro. Por quê? Nós temos habilidades de aprendizado diferentes, né? Então, tem aquele que é mais visual, aquele que escuta mais, aquele que precisa pôr a mão na massa para fazer, tem aquele que gosta de ler, estuda de uma forma, estuda de outra, isso é muito particular. Então, às vezes, a pessoa, na primeira tentativa, né, de fazer um curso de inglês, ela já se frustra. Então, esse é um público que chega bastante pra gente, a gente tem que, é um trabalho todo diferenciado que a gente conversa, a gente faz uma análise, a gente bate um papo, se for o caso, a gente faz umas aulas experimentais para poder fechar um diagnóstico mais preciso. E assim, testar somente uma metodologia, às vezes, não é tão ideal. Você tem que buscar... Se prender, você se torna escravo um pouco da metodologia. Exatamente, se torna escravo. Claro que tem que ser uma coisa eficaz. Tá? Você como professora, como faz isso? Só falar não é o suficiente. Tem que ler. Tem que ler, saber ouvir. Tem que escrever, tem que saber ouvir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e compreender o que é São métricas aprender. Distintas, né? Porque eu tenho muita facilidade para ler. Eu leio, tenho livros que só encontro em inglês, não tem em português, que é uma coisa a se falar. Isso é legal, porque né? O que acontece? Essa também é uma motivação tremenda, sabe? É o saber. É gostoso você saber. É gostoso você estar ouvindo uma música qualquer no carro e aí, de repente, você fala, olha, eu identifiquei aquela palavra. Eu consegui entender uma frase, né? Eu consegui identificar aquele som e para mim ele está cada vez mais natural. E também para a gente aprender a cantar as coisas certas, né? Porque a gente só repete ali no embromation, né? Isso. E não sabe nem o que está cantando. Então, quer dizer... Tem uma língua paralela, tal do embromation. Exatamente. Você cria ali um New English, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que motiva bastante também, né? E inglês, por incrível que pareça, ela é uma língua mais fácil. Muito mais fácil que o português. Do que o português. Porque até questão de verbo, de futuro, do pretérito, do indicativo, do possibilidade. Eita, gota, não tem. A gente não tem isso. É uma língua mais lógica, né? Às vezes as pessoas fazem o caminho mais complexo ao invés de tentar interiorizar a língua, porque a gente fala... Você não consegue traduzir automaticamente. Então, as pessoas imaginam assim, quem fala inglês, ela tem um tradutor simultâneo, né? E aquele tradutor simultâneo vai falando para ela em português, ela vai traduzindo em inglês, e não é assim que se constrói, né? A língua, ela é construída de uma forma diferente. Você tem que tornar esse inglês seu natural. Por quê? Porque você se familiariza com aquilo, mas as pessoas às vezes fazem esse caminho mais difícil, né? Primeiro eu vou traduzir em português e vou tentar. E aí é onde tem um problema. Porque as preposições são diferentes, as conjugações verbais são diferentes, né? Então, assim, é entender essa estrutura da língua, né? E isso que é bacana, é você não se limitar, ainda mais hoje, com a internet,
com a quantidade de informação que a gente entra aqui agora, ó, New York Times. Tem coisa mais maravilhosa do que você pegar um artigo do New York Times à meia-noite, que às vezes as pessoas vão ver só amanhã de dia, e você está aqui. Você entra na Harvard Business Review, que é uma das revistas mais renomadas hoje que entra dentro do mundo do empreendedorismo. Forbes, tudo que está ali de novo, você conseguir ler, né? E outra, as versões, né? Ler antes de sair a versão brasileira. Dá um prazer, porque eu lembro dos livros dos autores que eu gosto, que tem alguns livros traduzidos, de eu ler primeiro. É um prazer, sei lá se é bom, mas eu li primeiro, e às vezes as versões indo para entretenimento, por exemplo. Eu estava assistindo uma série ontem, agora não vou lembrar. A legenda dizia uma coisa, a dublagem outra, mas eu vi... Fernando, está errado. Você coloca no original, nem a legenda e nem a dublagem, às vezes, a palavra dá outra conotação. E você sabe por que isso? Por causa da métrica da boca. Não dá para ter que colocar outra coisa, como uma versão. E às vezes também pela versão e pelo contexto, né? Então o tradutor vai muito disso, né? Então ele vai muito disso, porque... Versão brasileira. Exato. Então, eu também concordo com você em relação a isso. Eu acho que é extremamente prazeroso você poder olhar e falar, nossa, que legal, eu consigo entender, né? Consigo compreender, lendo, ouvindo. Eu acho que a maioria dos momentos que eu presenciei com o decolar dos alunos foi quando conseguiu ouvir e conseguiu se comunicar. Outra coisa também, você falando da questão da comunicação, né? Como que fica a questão da comunicação? Nós, na língua portuguesa, a gente não usa, né, no nosso dia a dia, uma língua portuguesa mais polida. A gente usa aquela coisa mais simples, corriqueira, Sim. Né? Mas quando você vai conversar, você vai numa reunião de negócios, por exemplo, você vai apresentar o seu produto, você não vai chegar lá, né? De qualquer jeito. De qualquer forma. Então a mesma coisa acontece com o inglês. E quando você vai avançando, você aprende a fazer essa linguagem mais polida, né? Que é quando você usa, por exemplo, você conecta as ideias de uma forma correta. Quem falando português vai falar porém, contudo, todavia? Ninguém vai, né? Mas no inglês isso é importante. Lembrei agora da série que eu vi. A menina ela vai fazer excursão na Grécia. É uma série recente. Aí ela toda bonita, ela fala com o guia assim, começa a falar inglês lá, o povo dá risada, fala, o que foi? Você falou, eu quero fazer xixi na garrafa. Ela falou uma frase achando que queria fazer xixi, uma coisa assim. Exato. Você quer fazer xixi? Não, eu falei que eu gosto de sorvete. Não é isso aí. Fica patético, né? Sim. E tem casos de pessoas que você mesmo disse, tem um rapaz aí, um aluno seu lá de Boston. Sim. Que ele tá 2 anos lá. Fala dessa história. 2 anos. Não, essa história, assim, ela é linda, porém também muito triste. Porque as pessoas saem daqui com a ideia de que quando eu for para lá, eu vou aprender a falar a língua. E aí você se torna um analfabeto funcional. O que é se tornar um analfabeto funcional dentro da língua inglesa? É você só conseguir responder a comandos. Sim, não, talvez, tudo bem. É o balançar a cabeça, né? Então, assim, ele veio procurar a nossa escola, posso falar, né? Eu posso fazer um merchan, né? Pode. Tá, então, a Mayon English, gente. Porque ele precisava, né, melhorar as oportunidades que ele perdia. Então, assim, com a possibilidade do online, e Boston é somente 1 hora de diferença de fuso horário, então, para ele é fantástico, né? Consegue o material todo em PDF, pode comprar na Amazon, do jeito que ele preferir. E o que acontece é isso, a pessoa ir para lá achando que vai conseguir. Mas é impossível. Porque ela fica dentro da própria bolha dela. Ela vai falar com brasileiros, não sabe falar, como é que eu vou aprender? Exato. Como tem, por exemplo, também um que está na Inglaterra, que há 11 anos ele mora lá. E o que acontece? Não fala? Não. 11 anos? 11 anos. Eita. Porque a comunidade brasileira está ali na Europa. Que esforço eu tenho se eu tenho um amigo que fala inglês? Se eu tenho alguém que pode traduzir para mim? Se hoje eu tenho o celular? Mas fica cerceou a liberdade dele. Exatamente. Então, assim, acaba se tornando uma pessoa que ela não consegue ter relacionamento com outras. Se tem alguém ali falando mal dela, cochichando no metrô, ela nem sabe, né? Então, assim, isso parece que você fala, mas será que eu preciso? Claro que você precisa. Porque essas pessoas estão lá fora buscando oportunidades. Uma vez que você não tem a língua, como que você vai buscar oportunidade? Fica limitado. Por exemplo,
ele está, né, só na cidade onde tem Harvard, MIT. E aí, será que não valeria a pena fazer um curso universitário? Não é? Poxa vida. E como que ele vai fazer isso? Se ele, infelizmente, ele não consegue comprovar. Tem que ter aula. Ele tem que ter aula. Então, assim como ele, tem muitos outros. Para algumas pessoas que têm objetivos diferentes, que é só participar da sociedade, é poder viver com mais conforto e mais segurança, pagar os impostos lá, talvez para eles isso não seja, né, aprender a língua, ter oportunidades, talvez para eles não seja importante. Mas para algumas pessoas fazem muita diferença. Por falar de quem está lá, é uma coisa que a gente sempre vê nas propagandas, é melhor aprender com um nativo? Olha, Quem está lá, o americano que ensina, o ser nativo americano ou inglês, que ele aprendeu português e fala que melhor você vai ter a língua, o nativo ensinando você. Isso é melhor, é pior? Como é que funciona? 6 anos atrás, eu diria para você que seria fantástico você aprender com a oportunidade com um nativo. A única diferença é, esse nativo é professor? Porque se ele não for professor, ele não passa de um instrutor de línguas com sotaque. Entendeu? Qual a diferença do professor para o instrutor de língua? O professor, ele está preparado para estimular o aluno a desenvolver as habilidades que ele precisa. E o instrutor de línguas? Ele só está passando informação. Vamos conversar em inglês. Tá, você está sentado aí, como eu estou aqui, vamos bater papo em inglês. Então, quer dizer, qual ganho linguístico esse aluno está tendo? Então, hoje, isso, graças a Deus, mudou muito. O nativo não sabe muito do português. Exato. Para saber os desdobramentos da língua, para poder facilitar o entendimento do aluno. Mas e aí, como que eu faço então para que o meu inglês se aproxime cada vez mais do inglês de um nativo? O sotaque, né? Conseguir imitar o som. Hoje você encontra materiais fantásticos na internet que te ensinam, inclusive, a separar sílabas. Você já imaginou um dicionário você separando sílabas? Você aprendendo o dicionário de fonética? O Google tem isso hoje. Rapaz. Aparece a boquinha lá assim, né? Ainda é robótica, né? De um desenho, fazendo um movimento. Então, hoje tem muito mais possibilidades de você polir esse seu inglês do que o que tinha antes, né? Por exemplo, quando eu aprendi inglês. Eu aprendi, não era com fita, mas era com CD, livro branco e preto, né? Nada. Então era uma coisa bem diferente, tinha que colocar CD para ficar ouvindo várias vezes. Claro que isso, quando a gente está aprendendo a língua de um país, a gente se orgulha de poder ir lá e falar, não, eu quero ver como que os caras vivem, eu quero saber se é essa potência mesmo, eu quero poder passar um período lá e conhecer. É legal fazer isso? Claro que é. Se você tiver a oportunidade de ir todo ano, vai todo ano, né? Mas se você não tiver, vai pelo menos uma vez na vida. Vá pelo menos uma vez na vida. Porque viajar é um investimento tão profundo, né? Importante. Porque você vai viver. Eu, há um tempo atrás, eu falava assim, todo mundo, quando ia viajar, eu buscava lugares assim que eu ia ter um ganho. Então, Disney nunca foi a minha opção. Não a primeira, mas eu falo, acho que o dia que eu não tiver mais lugar pra ir, eu vou pra Disney. Você entendeu? Não tem porque pra Disney você só vai brincar nos parques, isso, aquilo, e quem vai lá diz que você gasta mais tempo na fila do que se divertindo. E você sabe que a Disney, ela melhorou bastante em relação a isso, né? Então, eles tinham problemas com as filas, eles tinham problemas com o estacionamento, né? Eu nunca fui pra Disney, mas estudei muito sobre o encantamento Disney, isso é muito bacana, eles têm um diferencial tremendo, né? Aquela série que tem o Imagineering, que é toda a engenharia por trás da Disney. Então, é algo encantador. Eles são tão detalhistas, para você ter ideia, que eles pensam de uma forma na questão arquitetônica de como que a criança pode chegar lá e ver, né? Por exemplo, um pé direito de 2,5 metros, para ele parecer 5, como se ele estiver na frente de um castelo. Então, esses detalhes, né, que fazem a diferença da Disney. Fala uma coisa que é interessante desse negócio da Disney. Disney? Olha, eu acho que tudo. Tudo. Eles são tão inteligentes que até quando eles precisam fazer uma pesquisa interna com os colaboradores deles, eles usam de uma forma lúdica. Um exemplo
eu estava assistindo um curso de encantamento Disney com uma pessoa que foi para lá e trouxe esse curso para cá. E ela entrou no vestiário deles, tá? Porque eles não chamam de colaboradores, tá? Eles chamam de elenco. Por quê? Porque essas pessoas, elas atuam, né? E dentro da coxia deles, digamos assim, tem lá uma máquina, igual a gente coloca moeda para vir refrigerante, barbeador, pente, escova de dente, e eles compram. Por quê? Porque o príncipe pode ter saído de casa e esquecido de se barbear, né? Pegou o ônibus e veio, tá tudo assim, precisa pentear o cabelo, né? Então, assim, o desodorante, então eles pensam nesses detalhes. E a pesquisa, que eu gostei bastante, é assim, eles precisavam testar a durabilidade de um carpete que eles iam colocar dentro do castelo. E como testar? Onde tem mais fluxo? Onde o elenco entra e sai. Então, eles pegaram amostras de tapetes e foram colocando ali, né, no corredor, onde eles iam para os vestiários e armários, e testaram qual daquele material durava mais tempo, ou, se, né, no caso, deteriorava mais rápido, para que eles pudessem escolher o correto, para que ficasse sempre lindo, como o castelo, como a gente vê toda a perfeição. Outra coisa também é a questão do estacionamento, como eu te falei, né? Aquela guerra do estacionamento. As pessoas entravam lá e se perdiam, né? Porque são vários parques Sim. todos juntos. E aí eles começaram a falar assim, se a gente tentar colocar com cor algo. Legal, então vamos fazer assim, era um período de Halloween, vamos colocar as cores do Halloween, vamos ver, vamos fazer uma pesquisa na hora que a gente sair, que as pessoas saírem da Disney, a gente coloca colaboradores ali, o elenco, para perguntar qual foi a cor que chamou mais atenção. A gente acaba sanando a questão do estacionamento. E por incrível que pareça, a cor que mais chamou atenção foi o roxo. E eles mudaram a sinalização por isso. Então, isso que me encanta muito, é a forma inteligente. Eles não falam assim, eu estou fazendo uma pesquisa. Quem quer responder pesquisa? Ninguém. Ninguém quer. Ninguém tem paciência, tá cansado, quer ir embora. Quer ir embora. Outra questão também é a questão do sorvete. Na Disney, né, se a criança derruba o sorvete, qualquer colaborador pode ir lá pegar um sorvete e entregar de graça para ela. Por quê? A criança tem que sair de lá sorrindo, não chorando. E eu derrubei o meu sorvete no chão, o que vai acontecer? Eu vou chorar. E aí, então... A experiência vai ser negativa. Vai ser negativa. Então, assim, são vários detalhes. E o que eu gosto muito deles é isso. É a forma criativa com que eles coletam dados. Né? Então, assim, eles estimulam as pessoas de uma forma positiva a responder. Porque ninguém vai responder pesquisa. Aí, vem cá, tem 2 minutinhos para responder 2 perguntas para mim? Não quero. Né? Não quero, é chato. Ai, pesquisar o quê? Tá bom, vai, põe qualquer coisa aí, tá ótimo. Você entendeu? Os funcionários, o pessoal que trabalha na Disney é muito satisfeito, né? Sim. Eu não sei se qual que é o melhor lugar lá para trabalhar, lá no Google. Diz que o Google é o lugar dos sonhos, né, para trabalhar. Eu não sei te falar. Eu acho que tanto um quanto o outro seria, né? Porque imagina você colocar uma fantasia daquela e você vê a criança sorrir, né? E assim, até a gente vai pra lá e fica fã do... Quem não lembra da Minnie, do Mickey, do Pluto, né? De toda a Trump. Então, assim, eu acho que são 2 lugares bem complexos, assim, pra escolher. Né? Tipo, Google ou Disney. Para trabalhar, não sei, diz que o pessoal faz horário. Acho que no Google é diferente, não dá para colocar no mesmo padrão de são 2, prestação de serviço exatamente, diferente. São diferentes. Não dá. A cultura americana, do modo geral, quando se fala de imperialismo americano, o Suassuna fala assim: os Estados Unidos não precisa mais mandar tanque de guerra, navio e avião para dominar um país. Manda Michael Jackson e Madonna. Exatamente. Né? E mandava os filmes de faroeste. Isso. Né? Aí que eu quero entrar. A importância não só de, vou melhorar meu currículo, mas a gente conversava esses dias de gente que, canta essa música no meu casamento. Tá cantando uma desgrama lá na letra do casamento. Né? Que música você falou esse dia que tava um casamento, a moça colocou a música, falava de demônio, sei lá o que a música falava. A música falava de traição. A música falava de traição e o cara tinha largado ela, né? E eles casando. Eles casando. Aí você põe a mão na boca e fala, amiga, né? Por que a gente não conversou antes? Acontece bastante. Eu vou ser madrinha de casamento e aí eu já conversei com ela, falei, pelo amor de Deus, né? Vamos conversar sobre sua playlist.
Ah, Por sim. favor. Cuidado com o que você vai Porque eu colocar não lá. vou segurar, eu vou rir lá e vai ficar feio. É a importância de a Brincadeira. gente Saber o que tá atentar. cantando. Às vezes o pessoal usando camiseta. Eu, na minha infância, na adolescência, usava umas camisetas, achava que tava. Abalando. Mas a camiseta falava um monte de Meu idiotice. pastel é mais barato. Tem essa piadinha que fala, Tem, né? tem. O cara vai e coloca um símbolo em japonês aqui, né, no braço, fala, e aí, que tá escrito? Ai, paz, amor, não sei o quê. Quem te garante que não é o meu pastel é mais pastel barato? não tem carne de cachorro, Não uma coisa é algo assim. assim. Então é mais ou menos isso aí. E saber também o que está cantando é interessante porque pode prestar atenção, até mesmo na língua portuguesa. Tem algumas músicas chicletes, principalmente o funk hoje em Não, dia. eu não gosto. Não Né? adianta. Então assim, a gente não gosta, mas acaba escutando por tabela, não tem jeito, né? Paciência. Mas aí você olha e você fala assim, o que tá cantando? Você vê crianças reproduzindo aquilo. E aí você fala, gente, olha isso, né? Houve uma mudança drástica na cultura mundial, brasileira. Eu não quero comparar os períodos, eu já fui adolescente. Eles são distintos. Mas veja uma coisa, eu trabalho com música, toco alguma coisa, canto. Na época que eu cresci, a gente via os artistas, a música que bombava no mundo na década de 80, no meio é We Are The World, que tinha o suprassumo dos cantores de tudo, as músicas com melodia, com música com grandes uma vozes. Música assim, né? A preocupação com o mundo. Com o mundo, com o social. Outro, com a humanidade. Uma preocupação. Um exemplo foi isso agora. Tocou. Um exemplo é esse aí agora, tá? Isso aí tá vendo? Aquela é forró. Aquela entendeu? é o forró. Eu digo assim, porque olha como isso é importante falar. Eu gostava da Mariah Carey. Uhum. Quando ela começou, a voz dela, a técnica vocal dela, fantástica e tal. O tempo foi passando, a necessidade foi sendo diferenciada. Hoje, eu não sei qual a idade que ela está hoje, mas está mais de 40. Mas acabou a voz, não porque não cuidou, obviamente, mas porque agora é peito, é batida, a o corpo. musicalidade vai mudando. Isso, as letras Na verdade, das músicas. é o que vende, né? É o que vende. Escravo do que vende. Aí eu lembro, eu estudei uma coisa lá quando eu tinha meus 20 e poucos anos, que foi um movimento no Brasil chamado tropicalismo, a arte pela arte. Eu vou fazer arte porque eu amo a arte, não vou fazer arte porque eu preciso vender e preciso. É claro que a gente precisa viver daquilo, mas hoje é o produto. Vamos fazer uma música bacana, tal, ou não, o que está vendendo? Ele está vendendo a letra. Eu estava vindo aqui no centro da cidade, uma loja vendendo, aqueles caras anunciando, a música estava tocando, meu Deus, a letra. E, gente, aí você vê todo mundo, será que eu tô chato, eu tô velho para ver o conteúdo das letras, e aí o que ajuda a gente perceber um pouco, quando tem um pouco do inglês, a ver as aberrações nas letras, tanto nas brasileiras. Sim, música inglesa tem muito. E a música americana. Eu tenho músicas assim que eu evito cantar se eu tô sozinha e porque não faz sentido, e se eu tô perto de alguém, porque eu me incomodo com algumas músicas, entendeu? Porque às vezes a pessoa acha assim, né? Porque você fala inglês, ela fala assim, nossa, traduz pra mim, né? Lembra que eu te falei? Tem um homenzinho traduzindo automaticamente na sua cabeça, né? Então, assim, tem coisa que eu falo, gente, não pede não. Por quê? Porque essa não dá pra traduzir, você entendeu? E é, assim, o que tá vendendo, né? Então, o que me preocupa é essa questão cultural que a gente tá deixando pra trás. Então, por exemplo, como você disse, Mariah Carey, muitas músicas do Michael Jackson que contavam uma história, né? Que contavam uma história, e ele fazia isso com tanta propriedade, não só na parte musical, também na dança, né, artística. Então, assim, a forma tão inteligente, e isso vai ficando para trás. E o que me preocupa é, assim, essa massa, né, indo, né, por conta de uma batida, por conta de um toque. Nada contra quem gosta de ouvir, legal, bacana, mas eu me preservo para ouvir coisa boa. Né? Então, mas como saber se é boa ou não? Porque as pessoas não estão preocupadas com o conteúdo, mas com a batida.
A batida, e descer até o chão, rebolar e sair. Eu não tenho coragem nem de falar. Eu Não, é não tô demais. sendo moralista, não, mas não tá dando. Não, E tá bem difícil. assim. Eu tava com o meu menino, com o Marquinhos, esse dia no carro, e ele tá começando a gostar do rap. Aí ele falou, não, vou tirar isso dele. Eu, em nome de Jesus, vou tirar isso dele. É porque ele é uma criança. Aí eu fui sair no carro com ele e comecei a colocar o Balão Mágico, que era a música que eu ouvia com a idade dele. Aí eu, conversando com o Gersinho, com a Mônica, o pessoal do musical, os arranjos, tudo não era sintético, era corda de verdade, era metais, o backing. Existia uma Era construção muito. e a conteúdo das outras coisas tão simples, tão, o Balão Mágico tá passando, coisa bonitinha. E a gente criança. Aí eu fui puxar na memória muitas coisas que eu tenho de cultura musical, foi do que eu vi na infância. Falei, Lembrar da Simone pequenininha, com as duas janelas, lembra? Pois é. Quando ela cantava, ela tinha as duas janelinhas, quer dizer, ela tinha o quê? 6, 7 anos. E você vê todo o arranjo vocal que tinha por trás desse elenco aí, desse pessoal da Balão Mágico. E as roupas, né, Richard? É diferente. Roupas pra criança. Eu não sei, não quero ficar o velho aqui cheio das coisas não, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade para... Eu tento entender que cada tempo... Mas tem coisas que tem uma linha para você seguir. Tá evoluindo muito, né? Tá indo muito rápido. Para você seguir. Tá indo rápido demais. Uma parte da... Você, além de professor, você empreende. Você tem seu negócio. Me descobri empreendedora. Na verdade, não, né? Porque dentro da sala de aula, você como professor, você tem que gerenciar muita coisa. Então, mas... Tudo bem, mas empreender já é uma coisa mais hard, mais difícil, né? Você sabe, né? Como é que é empreender nesse tempo de pandemia e mulher? Tem que ter muita coragem, porque a gente tem duas adversidades muito grandes, né? Primeiro, pandemia. Todo mundo choca. A pandemia, isso aqui. Eu acho que eu tive uma base muito boa na minha pós-graduação, com alguns professores e alguns empreendedores, porque aqueles que estão lá em cima, eles falam, não existe crise. A crise não é agora. A crise vem de muito tempo. E inovar é o diferencial, né? Ah, mas você está inovando? Tem um monte de curso em inglês online, mas não tem igual o meu, né? Aí qual que é o meu diferencial? Eu não vou dar receita da minha sopa. Uma vez eu tava... Nunca. No meu canal no YouTube, que nem uso. Vem lá falar comigo que eu te conto qual que é o meu diferencial. Aí você vai ficar sabendo. É bom merchan. Lá você vai ficar sabendo. Eu tava fazendo uns vídeos pro YouTube. Aí eu falei, eu conversando, eu não lembro quem me falou. Não lembro. Eu falei, vou parar. Tem muita gente na internet. A pessoa falou, tem, mas não tem você lá. Exato. Isso não é aquela palavra coaching. Que eu chamo primeiro, porque você Não. Quanto ao diferencial, o que eu posso oferecer? Eu gosto muito de água com gás. Toda água com gás é igual? Não é. Eu já experimentei várias águas com gás, eu tomo todo dia água com gás. E a melhor de todas do Brasil se chama Minalba, porque ela tem mais gás, ela tem menos sódio, etc e tal. Por que eu tô falando isso? Você tem um monte de água com gás, não vou mais pôr água com gás. Já tem. Não, ou vou pelo preço. Eu compro a mais barata. Cuidado, barato sai caro. Eu escuto muito isso, Richard. Fiz tantos anos de inglês na escola e não falo nada. Barato sai caro, tá? Barato sai muito caro. Então, um alerta. Se seu filho, se você não está aprendendo, procura uma outra metodologia para você aprender. E tem muita gente tomando bolada nas costas por conta disso, né? Dá uma dica. Primeira coisa, busque qual é o material da escola. Primeira coisa, a gente tem franquias hoje. Franquias, o foco deles é a venda do material próprio que eles mesmos produzem. Mas procura só uma coisinha na internet, que é a tabela CEFR, CEFR, da Cambridge. O que quer dizer isso? Isso é uma tabela que foi preparada pela Cambridge, né, para que você nivele todas as línguas em níveis aceitáveis. Porque eu falo inglês,
Meu nível é básico, tá? Eu vou pra lá. Nem básico você não tinha Nem com criança você conversa. Já começa por aí, né? Então, quando você for buscar um curso de inglês, questione. Esse livro aqui, essa metodologia, ela me leva até que nível dentro dessa tabela? Pesquisa lá, tá na internet. Cambridge é livre para qualquer um, tá? Não é uma coisa paga. É livre, vai lá e pesquisa. Sabe? Porque tem gente que fala assim, ai, fique fluente em 1 ano. Tá, fluente em que nível? No básico? Fluência em 2 anos, que nível? Né? Então, assim, não estou questionando a forma nem a metodologia das franquias. Longe de mim fazer isso. Eu estou orientando as pessoas. Porque o volume de pessoas que chegam e falam assim, fiz tantos anos em escola XYZ e não sei falar, tá aumentando. E o seu dinheiro você tá jogando fora. Então você quer aprender a falar? Segue uma coisa certa. Eu não vou inventar uma nova roda. Eu vou pegar a que está pronta e vou melhorar ela. Isso é inovar. Isso é empreender. Né? Como você fez a pergunta antes. Então, para empreender, uma coisa delicada de falar, mas é óbvio que quem empreende, precisa faturar. Sim. Precisa lucrar. Sem lucratividade você não empreende, já começa por aí. Mas a gente vai na premissa de que a gente precisa precisa do dinheiro. Mas como é que você empreende sendo humano? Eu quero ganhar meu dinheiro, mas eu ter um propósito por trás disso que eu vou ensinar. O Silvio Santos fala assim que o dinheiro que ele ganha é o troféu de recompensa pelo esforço que ele tem, mas o dinheiro em si para ele não tem muito significado. Ele tem uma vida modesta, simples, classe média, ele fala. Como é que é? Qual é o seu princípio de empreendimento? Você que precisa de dinheiro, como é que você divide isso? Richard, eu sempre fui uma pessoa com muito objetivo na vida, sabe? Eu nunca parei. Nossa, pensa, a Rosiane, ela já fez aula de tênis, ela faz aula de boxe, ela faz academia, ela já... acho que eu só não fiz balé. Eu já comecei a aprender espanhol, tem época que eu faço trabalhos manuais, você entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu preciso estar sempre ativa, fazendo e pensando coisas novas. Primeira coisa, quando você quer empreender, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: eu quero empreender porque eu quero ficar rico? Ah, eu quero ficar rico. Resposta errada. Então, não é o momento de você empreender. Tá? Ah, eu quero empreender porque eu quero ganhar dinheiro? Resposta errada. Não é por isso que você tem que empreender. Eu quero empreender porque eu quero deixar um legado, quero deixar um nome, né? Eu quero ser honesta com as pessoas, fazer a diferença. Então, como que a gente empreende de uma forma honesta, pensando na lucratividade, né? Porque é necessário, não tem como. E a gente empreende com valores. É dessa forma. Se conscientizando que tem muita gente aí fora reclamando do que comprou e não levou, porque não é um serviço, né? Assim, não tem como você comprar banana e levar maçã. Se você comprou banana, você tem que levar banana. Então é isso aí. Eu acho que esse é um dos... É difícil o pessoal acreditar muito. Vou aprender porque eu quero deixar um legado. Você tá falando seu discurso. A pessoa vai achar que... Não é um discurso. Não é um discurso. Vem sentar aqui na minha cadeira, vem pôr meu sapato, você vai entender. Primeiro, a empresa é a prioridade. Eu sou uma funcionária da empresa. A única diferença é que é o meu trenzinho, né? É a minha maquininha do trem que puxa os outros vagões. Mas eu tenho salário, eu tenho hora de trabalho, eu tenho equipe, né? Essa é a única diferença. Né? E quem são os meus patrões? São os meus alunos, são os meus clientes. Então, eu devolvo o serviço que foi contratado. Eu não deixo eles comprar banana e levar maçã. Né? Então, esses valores têm que estar muito claro do porquê que você quer empreender. E não é demagogia. Você me conhece e você sabe que não é. Não é demagogia. Né? Então, deixar o seu legado é exatamente isso. É você fazer com que as pessoas saiam levando banana da sua quitanda felizes. Poxa vida, eu não vim aqui para ser enrolado. Eu não vim aqui para me vender um curso de 2 anos e eu não consegui parar. Se eu não conseguir pagar, eu tenho que pagar uma multa ferrenha aí, alta, lá em cima.
né? Ou eu não estou aprendendo. Eu não estou aprendendo. E aí, o que faz? O professor dentro da sala de aula não está vendo. Ninguém dá um feedback para esse aluno, né? Então, assim, foram essas coisas durante a minha jornada que chegou um dia que eu falei assim, poxa, eu acho que eu posso fazer o diferencial. Né? Eu posso, de fato, trazer alguma coisa. Você viu muita se prometendo demais, se cumprindo de menos? Eu vi muita coisa acontecendo, essa é a verdade. Né? Eu vi muita coisa acontecendo. Então, foi onde eu decidi. Porque eu percebi, assim, que não é uma questão de você se encaixar ao modelo do outro ou não. É uma questão de você simplesmente olhar o ser humano como ser humano. Eu tenho que ter em mente e valorizar aquela mensalidade que o pai vem pagar, que o aluno vem pagar. Eu não estou vendendo curso de inglês, eu vendo sonhos. É o sonho de um emprego melhor, é uma oportunidade de um trabalho melhor, é uma oportunidade de aprendizado para ler, é uma possibilidade de viajar lá fora e entender, né? É sair de um apuro no momento que eu estou ali sendo questionado na alfândega, sei lá, né? Que a gente fica com medo, falando, nossa, vou ser deportado, o que vai acontecer, né? Então é isso que eu vendo. Eu não vendo um curso de inglês. Eu vendo o que as pessoas precisam, o que elas necessitam. Qual que é a sua maior necessidade para falar inglês? Qual que é o seu objetivo? Fala para mim. Eu preciso para o trabalho, então eu vou vender isso, eu vou vender essa oportunidade ali na frente. Sem enganar, sem passar por cima, principalmente dos meus valores. Eu acho que é isso. É meio dicotômico a questão de valores e preço. Tem gente que tem preço, tem gente que não tem valor. Que o difere no mundo dos negócios de você fazer algo com valor. Porque no mundo corrompido que a gente vive, o preço determina a toada do comércio, dos empreendedores, enfim. É preciso do preço. O valor não se negocia. E você consegue ter um retorno em cima disso. Eu quero ir para os finalmente e fazer umas perguntas que te conhece mais a pessoa. Você falou que você empreende e tal. Vamos dos seus gostos aí, e etc. Os meus gostos são muito assim. Eu não assisto TV. Eu não gosto de televisão. Tá, mas você gosta do... Eu gosto de TV aberta. Mas eu vou perguntar... Tá, a primeira pergunta é... Manda ver. Um filme. Filme? Pessoal, esse filme você assiste, que é esse filme, hein? Olha, eu assisto filmes quando eu preciso... Como um conhecido meu fala que é cheirar o café. Cheirar o café. Eu falo que cheirar o café. Cheirar o café? É tipo, eu preciso esvaziar a minha mente. Eu gosto muito de filme de animação, eu gosto de filmes inteligentes, gosto muito de filme onde a gente vê essa questão do feminismo, né? Assim, essa liberdade da mulher, porque não é fácil, ainda é muito difícil a mulher empreender e ela ser, né, independente, ela ser autônoma nas decisões, é bem complexo. Então eu gosto bastante desses filmes assim. Filmes de história e vamos lá. Hoje... Esse filme é o filme. Esse filme é o filme. Faz um tempo que eu não assisto o filme. Mas eu vou lembrar de filmes que eu já assisti lá atrás. Que é Valente. Um filme de animação. Ah, tá. Lindo. Um filme de animação, né? Em que ela, da forma dela ali, do jeito dela, ela acaba cometendo o maior erro do mundo só porque ela não queria um pretendente, né? E a mãe queria que ela fosse o espelho da filha, e aí a filha acaba fazendo, né, uma estripulia lá, a mãe vira urso, e aí para isso tem que voltar a reunir a família. Então, já é pelo nome mesmo, Valente, né, porque para ela, naquela época, naquele momento... Você se identifica com esse filme? Com muita coisa, com muita coisa. Você tem que... Tem hora que você tem que tomar a rédea do negócio... Às vezes você bate a cabeça, porque vai bater mesmo, não adianta. Se você achar que empreender é acertar todas as vezes, vou te desencorajar. Às vezes você só acerta 10%, o resto dos 90% você se danou e acabou. Uma série. Eu acho que uma série que eu sempre vou dar como referência, que eu nunca esqueci, é Friends. Sabe, assim, eu adoro Friends. Pelo inglês, pela vivência, pelo cotidiano deles, pelas coisas que eles viviam, né? Pela fraternidade, assim, Eu esqueci a palavra em português, gente. Fala inglês aí.
Agora eu dei risada, nem isso. Gasta. Por essa lealdade, né, entre amigos, um apoiando o outro ali. Né? Então, assim, qualquer problema eu tô aqui. E esse suporte, né, que a gente fala. Eu quero que você indique um livro, mas eu não quero um livro... não quero. A pessoa tem que falar o que ela quer, mas eu quero um livro que quem não seja da sua área, que possa ler, falei, esse livro vai fazer diferença na vida de qualquer pessoa que lê. Poder da Vulnerabilidade. Fala sobre o que é. Ele fala sobre a vulnerabilidade, né? O quanto que a sociedade coloca a gente numa posição que você não pode mostrar suas fraquezas. Peraí, eu vi a entrevista dessa mulher no Netflix. Fantástico essa... Eu adoro ela, porque eu ela... não li o livro, eu vi a entrevista dela. Ela é muito boa, ela tem vários TED Talks. Né, TED YouTube. Talks, não é entrevista. Isso, o TED Talks. Tem na Netflix. Isso, esqueci o nome dela. São lectures, né? São palestras de TED Talks, que é uma coisa também que é fantástica, eu adoro assistir, é muito legal, porque você aprende sobre tudo, né? Então, eu recomendo esse, que é o poder da vulnerabilidade. Tudo bem a gente não tá bem às vezes, né? E tudo bem a gente mostrar as nossas fraquezas. Eu até falo que quando você expõe fraqueza, você atrai cuidado. Exato. Né? Música, principalmente consigo mesmo, né? Consigo mesmo. Uma música. Gente, eu tenho uma lista no Spotify que tem mais de 300. Eu quero uma, esse que é o negócio. É uma, você vai indicar a pessoa pra vir no carro, essa música é essa música. Alívio. Quem que canta isso aí? É uma música gospel, é um cantor gospel que se chama Gessé. Eu já sei aquele que era... Não sei. Não é aquele cantor antigo. Porque ele gravou um gospel também. Alívio, não conheço. Escuta essa música, é muito boa. Legal. É muito bacana. Agora a pergunta, enquanto eu não ficar satisfeito, eu não vou parar de fazer. Ixi. Eu quero nem saber. Hoje, quando você olha no espelho, o que você vê? Nossa! Eu vejo às vezes o quanto que eu sou louca, o quanto que eu sou corajosa. O que mais? Eu vejo uma pessoa feliz que tá amando fazer o que eu tô fazendo, sabe? E que, se você me acha louca, né? Porque eu ouvi, né? Nossa! Você é pra não falar louca, a pessoa fala assim, sou corajosa, você é muito corajosa, né? Começar a abrir uma empresa, né? Virou um eufemismo. Né? Então eu acho assim, que eu sou uma pessoa muito corajosa, eu sou uma pessoa muito consciente e eu acho que uma coisa que é bem bacana é o fato de que eu não faço pro outro o que eu não queria pra mim. Uma pessoa corajosa tem medo? Muito medo. Por isso que ela é corajosa. Porque, cara... Porque a coragem não é ausência de medo, é enfrentar. Enfrentar ele. Por isso que eu me considero uma pessoa extremamente corajosa. Porque tem bastante medo. Sim. Porque eu ter bastante coragem, tem que ter bastante medo para vencer. Exatamente. Para encerrar, uma frase. Uma frase? Eu sempre, quando faço a pergunta para as pessoas, se a pessoa ouvir essa frase lá, ela, poxa, é mesmo. É mesmo. Tem uma aqui que eu te passei para gravar um negócio. Mas eu vou falar uma outra. Pode falar. Eu vou falar uma outra, tá? Fala outra. É um meme na internet que as pessoas falam assim, que Papai do Céu me fez e mandou descer na terra e arrasar. Né? Então é assim, Papai do Céu mandou eu vir falar arrasa. Então é isso que eu tô fazendo. Não pros outros. Eu não quero que os outros me vejam. Eu quero olhar pra mim e sentir orgulho do que eu sou, do que eu fiz, do que eu deixei. Louca, corajosa, medrosa, insegura, vulnerável, ansiosa e tudo mais. Vai lá e arrasa. Tô arrasando. Legal. Eu arraso mesmo, eu destruo, eu construo, tô arrasando de qualquer jeito. Você tá arrasando de qualquer forma. Né? Tem uma frase aqui que eu mandei pra você para traduzir bonitinho, que eu achei bacana. Não suba montanhas para que o mundo te veja, mas sim para que você veja o mundo. A perspectiva de triunfalismo, vai que me vê, eu tô muito bom. Não, eu quero crescer para poder ver melhor. Acho que o crescimento é isso. É isso. Poder e assim, ver melhor. eu falo que a minha vida foi subir montanhas. Porque eu não tinha tempo e também não me permitia olhar para trás para voltar. Sabe? Então, assim, para onde eu tava, eu não volto. Não volto. Então, assim, você escorrega, você rala joelho, você se rala a cotovelo inteiro. Mas sabe o que eu acho que é o mais gostoso de você chegar lá em cima?
é você olhar e ver que você ainda não chegou no topo. Ainda tem muitas outras coisas que você pode fazer, sabe? Então, assim, você achar que o topo, onde você vai avistar, é o limite, é errado. Porque pode ser muito mais que isso. Então, não é chegar lá em cima. É curtir a viagem também. Curtir a viagem. É como você chega lá em cima. Porque chegar lá em cima pisando na cabeça dos outros, maltratando as pessoas, não é legal. Você não vai apreciar a subida. Você vai chegar lá e vai sentir um vazio, que você fala, nossa, eu subi, tá, e aí, o que eu vi? O que eu fiz? O que eu conquistei? Né? Então, eu acho que essas pessoas que sobem lá em cima dessa forma, elas não querem ver o mundo, elas querem ser vistas. Né? Aproveite a viagem. Pois é. Obrigado, Rosiane. Eu que agradeço. Também Ficou gostei. totalmente excelente, pessoal. Se inscreve no canal. Se inscreve no sininho, vai perto do sininho, segue a gente, um monte de podcast para você ouvir aqui no YouTube, no Spotify, em todo lugar que a gente puder redes sociais também? Teremos redes Instagram, sociais, Facebook? tudo. Olha que tudo, chique. tudo. Então nos sigam e vai estar tudo TikTok? aqui depois. TikTok, tudo que precisar. Eu quero, qual a intenção daqui, dentro do podcast, de alguma forma influenciar para o bem. Sim. Se tá aí os meios, que sejam usados. Exato. Totalmente excelente. Obrigado. Até a próxima podcast. Maior podcast para você.